Boa tarde, meu nome é Danúbia Luzia Duarte dos Santos Baravieira, sou acadêmica do curso de Fisioterapia do 5º ano, meu RA é o 09021673 e como trabalho de conclusão de curso estarei apresentando algumas abordagens terapêuticas na Síndrome do Túnel do Carpo em mulheres gestantes. A síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia periférica causada pela compressão do nervo mediano, que localiza-se na região do punho. Nessa região do punho também encontramos outras estruturas, como ligamento, tendões, vaso sanguíneo e ossos. Entre esses ossos são 8 que são distribuídos em 2 fileiras, a fileira proximal e a fileira distal. Na fileira proximal, nós temos o escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme. Já na fileira distal, nós temos o trapézio, o trapezóide, o captato e o amato. Durante a gestação, há uma retenção de líquido, aumento de peso, mudanças hormonais, que contribuem para o surgimento da síndrome do túnel do carpo. E com o surgimento dessa síndrome, aparecem os sintomas. E quais são eles? Podemos ter dor, dormência, formigamento, fraqueza nas mãos. Todos esses sintomas podem aparecer durante a síndrome do túnel do carpo. Segundo Lombardi, 2 a 70% das mulheres gestantes têm uma prevalência do surgimento da síndrome do túnel do carpo. E o que é importante? É importante a gente analisar os fatores que contribuem para o surgimento da síndrome do túnel do carpo, identificar os sintomas clínicos e fisiopatológicos dessa síndrome, planejar estratégias seguras e eficazes. Porque não estamos falando somente de um ser, nós estamos falando de uma mãe e de um bebê. Então, temos sempre que pensar que são 2 pessoas e por isso tem que ser sempre muito seguro e eficaz o tratamento. Considerar todos os aspectos físicos, sociais e emocionais que essa gestante vive. E como que funciona para o desenvolvimento da síndrome do túnel do carpo? Como já falamos, alterações hormonais e fisiológicas da gestação causam a retenção hídrica e o surgimento de edema. Com isso, leva à compressão do nervo mediano. Como que funciona? Após o 3º trimestre da gestação, esse edema tende a ser maior e aumentar esses sintomas. Então, após o 3º trimestre de gestação, se intensifica os sintomas da síndrome do túnel do carpo, pois nessa região o edema aumenta, comprime o nervo mediano e com isso a dor, a dormência, a fraqueza na mão, o formigamento tende a ser maior. E por onde que passa? O nervo mediano, geralmente, ele vai dar esses sintomas no dedo, no mindinho, no anelar e na metade do dedo médio. A gente vai sentir esses sintomas, geralmente. Vai acordar com a mão, às vezes, dormindo e aquela sensação de formigamento, de dormência, geralmente nesses 3 dedos que eu falei, e nessa região da palma da mão. Podemos também verificar com um diagnóstico clínico. Por exemplo, a manobra de Paley, que verifica a compressão do nervo mediano, ou o sinal de Tinel. O sinal de Tinel, ele verifica a irritação e a hipersensibilidade do nervo mediano nessa região. Também temos algo mais profundo, que são os exames complementares, como a eletroneuromiografia, que ela consiste em estudar a condução nervosa, medindo a velocidade, a força dos impulsos elétricos que percorrem todo o nervo e analisa a atividade elétrica do músculo. E como que funciona essa abordagem terapêutica?
A abordagem terapêutica, ela deve ser conservadora e segura. Mais uma vez, estamos falando de duas pessoas, então sempre devemos pensar na segurança, tanto da mãe quanto do bebê. O que podemos estar realizando durante a fisioterapia? Existem as mobilizações neurais, alongamento, fortalecimento, tanto do punho quanto da mão. Podemos estar indicando as talas noturnas em posição neutra, que geralmente os sintomas se identificam no período noturno, né? Igual eu falei, que às vezes acorda com ela dormindo, então eles se intensificam no período noturno e existem essas talas que ajudam a amenizar esse sintoma. Podemos também estar realizando a drenagem linfática manual, a reeducação postural dessa paciente, tudo para amenizar esses sintomas. E qual é o benefício da fisioterapia? Primeiro, nós devemos pensar que a fisioterapia deve se trabalhar numa equipe multidisciplinar, porque devemos trabalhar o fisioterapeuta, o médico obstetra dessa paciente, para poder pensarmos no melhor resultado, para poder entregar para essa paciente. E com esse trabalho em conjunto, vemos um tratamento mais individualizado. E com isso a gente ganha a redução da dor, o aumento da função motora, a melhora do bem-estar físico e emocional dessa paciente, que geralmente com os distúrbios hormonais ali tende a ser sempre maior. Tem a prevenção de recorrências dos sintomas, de estar voltando, de ter desaparecido e voltar. E garante também um acompanhamento contínuo, seguro e humanizado, se trabalhando sempre numa equipe multidisciplinar. E quais é o resultado que eu espero com o meu paciente? Qual o resultado que devemos esperar com os nossos pacientes? A redução da dor, dessa dormência, o aumento da força, a mobilidade da região, a melhora do sono e das atividades diárias, porque pensa assim, uma gestante não dormiu bem, não está conseguindo fazer as atividades que ela deve fazer, ela está sentindo dor, está sentindo dormência, ela vai ficar mais parada, tende a aumentar a pressão, diabetes, é um conjunto, aumenta tudo. Então melhora numa coisa, você só tem a ganhar com as outras. Então, o bem-estar físico e emocional da gestante, em primeiro lugar. E o que eu concluo com todo o meu estudo? O que eu concluo com a síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo em gestantes é frequente e relacionada às mudanças hormonais fisiológicas e que é comum a regressão dessa síndrome logo após o parto. Mas espontaneamente ela regride logo após o parto, mas tem alguns casos que ainda persiste. Então a fisioterapia é essencial tanto na prevenção quanto no tratamento. Pois se já vemos uma paciente já com bastante edema ali na região palmar, na região do carpo aqui, e ela já procura, sem antes sentir os sintomas, começa a fisioterapia, o fortalecimento, alongamento, as mobilizações neurais, às vezes nem vai comprimir o nervo, nem vai vir a sentir essas dores. Então isso é uma prevenção. E já o tratamento é a melhora desses sintomas, a melhora de qualidade de vida dessa paciente. E tendo um diagnóstico precoce, a gente evita complicações futuras e agravamento, tendo que optar por medidas mais invasivas como a cirurgia. O que consiste a cirurgia? A cirurgia é um cortezinho aqui na região do punho, na região do punho, dos 2 centímetros, onde é feita uma incisão no retináculo, que é o ligamento transverso dessa região, onde ele é aberto, né, faz a incisão e descomprime esse nervo, melhorando assim todos esses sintomas que a paciente vinha sentindo. Então, podemos concluir que também que as intervenções seguras, individualizadas, melhoram o conforto, a funcionalidade dessa paciente e a qualidade de vida dela. Fica aqui todo o meu agradecimento a Deus em primeiro lugar, aos meus familiares, à minha professora Ana Luísa, por todo o apoio e dedicação a esse longo
anos que eu percorri, aos meus professores da Unipar, aos meus colegas de turma, por toda a amizade e conhecimento adquirido por essas datas, longas datas. Então fica todo o meu agradecimento aqui. E fica a minha mensagem final, que cuidar da saúde é um gesto de amor. Cuidar da mãe é proteger duas vidas. A fisioterapia não apenas trata, ela acolhe, educa e transforma. A fisioterapia nos transforma, a fisioterapia nos enche de luz, amor, a fisioterapia nos vê vida, aonde a gente vê um rosto triste chegando dentro de um consultório. A fisioterapia é amor, é paixão. Fica aqui todo o meu agradecimento a todos. Fico também em aberto para qualquer dúvida, queira me mandar por e-mail, se às vezes eu não sanei todas as dúvidas de vocês, fico em aberto para poder estar entrando em contato comigo. Muito obrigada.